Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Aqui, pastor Ilmar Sattler-Emerick Kaiser, pastor aqui do Ministério Tabernáculo desde 1987, quase 33, passamos de 33, né? Vamos para 34 anos já. Em 92, nós criamos aqui nessa cidade o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui do candelabro, né? Castiçal, a menorá judaica. E essa empresa tem 3 seminários. Seminário Tabernáculo, que atende os obreiros do Ministério Tabernáculo. Seminário Bereshit, que atende a todos os obreiros do Brasil, de modo geral. E a Faculdade Bereshit, que é mais para a conclusão do curso bacharelado, livre. Nós estamos ministrando as aulas de teologia nível básico. Tem 3 cursos aqui principais. Básico em teologia, com 36 matérias. Cada livrinho 6 matérias, então 6 livros de 6 matérias. Temos depois o curso intermediário com 4 livros. 4 livros de 3 matérias, um livro de 6 matérias, 18 matérias. E o curso de bacharel livre, que é o último curso da área de teologia livre, com de 12 matérias com o TCC, que é a conclusão do curso. Nós falamos do Leste Mineiro e do Sul Capixaba. E estamos estudando, então, no livro 3, a matéria chamada Bibliologia. Já estudamos na aula passada sobre a revelação geral. E agora vamos falar um pouquinho sobre revelação especial. Lembrando que o objeto de estudo nosso é a Bíblia, né? A Bíblia é o que é? É o conteúdo da palavra de Deus soprada aos seus escritores. Foram durante mais ou menos 15 séculos, 1500 anos, mais de 40 pessoas foram usadas por Deus para falarem o que Deus queria, o que Deus queria se revelar ao homem, à humanidade. E é importante que esses livros estão todos vinculados um no outro, né? Mesmo sendo que seus autores, muitos deles não conheceram seus companheiros, seus colegas de escrita, né? No Novo Testamento a gente encontra alguns contemporâneos. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, o Marcos era contemporâneo de Mateus, o Lucas foi um médico amado que foi contemporâneo de Paulo, que escreveu 13 epístolas, né? O Tiago, que era não era irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, e o Judas, irmão de Jesus, foram contemporâneos de Jesus e escreveram as suas epístolas, a sua epístola de Judas e a epístola de Tiago. Paulo é o grande autor do Novo Testamento, foi contemporâneo, né? Ele esteve com Pedro, com João, com Tiago, conheceu Judas. Então, a revelação foi dada por Deus. Foi soprado, né? E eles, então, escreviam aquilo ali por divina revelação. Vamos estudar hoje a revelação especial. A revelação geral é aquela que mostra Deus. Deus se revela na natureza humana, a natureza constituída fisicamente. Deus se revela de maneira esplendorosa. Na especial, já é uma coisa mais direcionada, focada, né? A revelação especial, ela é diferente da geral, porque ela complementa a geral. Ela desvenda o que Deus fez de si mesmo na natureza, na história da humanidade, e edifica o alicerce da geral. Então, norma, mandamentos, proibições morais que foram estabelecidas por Deus para Adão, é um caso de revelação especial. Então, ela se manifesta de maneira focada, de maneira específica. E temos alguns modos como ela se apresenta. Primeiro é o modo pessoal, depois tem o compreensível, depois progressivo, de maneira progressiva, e depois registrada. São as 4 maneiras dela se apresentar. Vamos então ao primeiro modo. Nesse modo, nessa faceta, nessa visão pessoal, através do Cristo revelado nas Escrituras inspiradas, o homem chega a conhecer a Deus pessoalmente no relacionamento de redenção. Então é mediante a revelação especial nas Escrituras que chegamos a conhecer Jesus Cristo. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 31. Então Deus se manifesta individualmente, de maneira clara e incisiva a cada ser humano. Segunda maneira de enxergar a revelação especial é a maneira compreensível. Na revelação especial das Escrituras, Deus se revelou na forma antropomórfica. Então você vai falar da mão de Deus, meus braços não estão encolhidos, eu não posso, meus ouvidos não estão agravados. Deus não tem ouvido nem braço, meus olhos passam pela terra, Deus não tem olhos. Mas ele usa a linguagem antropomórfica para ser compreensível. Então ele pega categorias humanas de pensamento para que o ser humano, que é o objeto da sua ação, entenda.
Então, um famoso teólogo chamado Millard Erickson, ele no seu livro faz a seguinte colocação: trata-se da equivalência linguística usada na comunicação verbal de Deus, seria a revelação especial. Ele faz a distinção entre os termos unívona e equívoca. Então, a revelação unívona é a palavra que tem um único significado. Por exemplo, coelho só é coelho mesmo. Já a revelação equívoca, a palavra possui vários significados. Por exemplo, bote para remar e o bote que a cobra dá. Então, sugere que as escrituras empregam linguagem analógica, que se coloca entre a unívona e a equívoca. Por exemplo, uma corrida de automóveis é uma corrida numa loja de liquidação. Então, quando a Bíblia emprega palavras como amar, dar, obedecer ou confiar, significa elas para nós a mesma coisa que significava para Deus. Então é unívoca esse ponto de vista da revelação especial. Embora seja seu amor muito maior do que nós possamos entender, né? O ágape, o filéu, o eros. Então a humanidade depende de Deus para se apropriar da revelação especial. Pelo fato de conhecermos apenas a esfera humana do conhecimento e da experiência, não conseguimos desenvolver nenhuma revelação especial válida. Somente Deus tem o conhecimento de si mesmo e somente Ele pode dar-se a conhecer. Então, como o finito não pode entender totalmente o infinito, jamais lograremos conhecer a Deus exaustivamente. Por isso, Deus sempre permanece incompreensível. Mas o conhecimento de Deus mediante a Escritura é limitado, mas verdadeiro e suficiente. Segundo, terceiro ponto de vista da revelação especial é maneira progressiva. Deus não revelou de uma vez só todas as verdades que Ele nos queria transmitir a respeito de si mesmo e dos seus caminhos através das Escrituras. A revelação bíblica levou uns 15 séculos a ser completada, usando mais de 40 autores, né? Hebreus capítulo 1. Então, é um desenvolvimento evolucionário gradual. Não no sentido das revelações posteriores eliminar a seguinte, mas de ser uma evolução, de acrescentando detalhes umas às outras. A revelação serviria para complementar ou suplementar aquilo que Deus revelava antes, mas nunca para corrigir ou contradizê-lo. A totalidade da importância de se registrar por escrito a revelação divina, e estamos falando de Bíblia, né? A fim de que todo o povo de Deus nas gerações futuras fosse beneficiado. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 e 26. A palavra divina, então, nesse ponto de vista como se progressiva, as Escrituras dizem que Deus diz, né? A palavra divina é lavrada de forma permanente nas Escrituras, que são um veículo durável da revelação especial, que fornece um arcabouço conceptual no qual encontramos com Deus. Muitas vezes foi debatido se a Bíblia é a palavra de Deus, se meramente contém a palavra de Deus, né? Então, se pensar bem, as duas ideias, uma se conecta na outra, ela tanto contém como ela é. A Bíblia, de fato, contém o registro do que Deus falou a Abraão, a Jacó, em Gênesis 12. Tal fato, no entanto, não justifica a distinção de Karl Barth entre a palavra de Deus divina e o seu registro do escrito humano, né? Pelo contrário, a Bíblia é ao mesmo tempo divina e humana. O registro dos atos da redenção, mediante os quais Deus salva o mundo, isso é o que enfatiza as Escrituras, mas é em si mesmo um desses atos de redenção, e tem seu próprio papel a desempenhar na grande obra de estabelecer e edificar o reino de Deus. Por fim, a revelação também foi definida como resultado ou produto daquilo que Deus revelou. A Escritura, como registro exato da revelação original, também tem o direito de ser chamada revelação especial. Então, o maior exemplo de revelação especial é essa desses diversos livros que foram passados para diversos autores, em diversas épocas, em diversos tempos, em diversos lugares. Mas tinha um foco específico do que Deus queria falar e tratar em cada um daqueles livros. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.